diante de ti. Eu tenho tanto pra te agradecer. Graças dou, graças dou, porque me deste, Senhor, por tantas bênçãos que eu não posso ver. Graças dou, graças dou, com meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, louvo-te, Senhor. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou. Tens feito tanto por mim, da escuridão tua luz me tirou. Graças dou, graças dou, por teu amor e perdão, por meus pecados levados na cruz. Graças dou, graças dou, com meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, louva-te, Senhor. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou. O que fazer quando não se sabe o que fazer? Pergunta para a pessoa para o lado. Ei, você que está na galeria, o que fazer quando não se sabe o que fazer? É um dilema que muitos de nós já passamos. É um dilema que muitos de nós já passamos. E também é um dilema que alguns de nós que estamos aqui estamos passando. No livro de Josué, no capítulo 1, nos traz algumas possibilidades de elucidar esse dilema do que fazer quando não se sabe o que fazer. Capítulo 1 do livro de Josué. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio ao Eufrates, toda a terra dos hititas até o Mar Grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a vocês todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar neles de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então
Os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu quem lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Josué era o coroinha de Moisés. Era o servo. Era o companheiro de todas as horas. Era aquele que carregava os livros, a mochila. Era aquele que auxiliava. Era aquele que ajudava o Moisés. Mas o Josué não é apenas aqui um coadjuvante do Moisés. Não. O Josué tem um papel importante, inclusive quando 12 homens, um de cada tribo, e o Josué é da tribo de Efraim, é indicado para ir olhar a terra prometida. Josué está entre eles. E Josué traz um relatório muito positivo, juntamente com Caleb. Em contrapartida, os seus outros companheiros chegam cheios de temor e dizendo: não dá para estar lá naquela terra. Daí você percebe o perfil de Josué. Apresenta-se como um camarada otimista. Também a Bíblia vai relatar que Josué era um cara bom. Ele era um estrategista militar, era um cara bom de batalha, bom de guerra. Então Josué era um camarada muito importante, foi muito importante na história de Israel. Mas exatamente onde ocorre esta história que nós acabamos de ler, é onde também ocorre o último estágio da dor humana. Perder alguém que a gente ama. Perder alguém que a gente convive. Perder alguém que a gente está acostumado a estar por perto e ter por perto sempre. Aqui nesse texto, o Moisés morreu. E agora o povo está olhando um para o outro. E eles estão perguntando: o que será de nós? Como que vai ser? Ficaremos aqui no deserto? E a expressão, essa expressão que iniciamos aqui em nossa reflexão, o que fazer quando não se sabe o que fazer, estava na boca do povo. Um olhava para o outro e dizia: o que vamos fazer? Porque eles não sabiam de fato o que fazer. Inclusive o Josué. Agora, o Josué, ele é despertado por Deus para encontrar um jeito para guiar o povo e tirá-los do deserto e tirá-los da circunstância de não saber o que fazer, nem para onde ir e nem esperança alguma. E são essas palavras de Deus a Josué, que são palavras de Deus também para mim e para você, que vivenciamos um momento na nossa vida semelhante ao povo e ao Josué aqui no texto. O que fazer quando não sabemos o que fazer? A primeira coisa que o texto vai apontar, que nós devemos fazer, quando a gente não sabe o que fazer, ouça a voz de Deus. Ouça a voz de Deus. O povo não sabia o que fazer. O Josué não sabia o que fazer. Josué acompanhava a batuta do Moisés. O Moisés não estava mais lá, ele morreu. E agora, o que fazer? Ouçam a voz de Deus. Deus chamou Josué e Deus falou para Josué assim: Josué, a vida segue, a vida continua. Eu sei que o Moisés morreu, mas agora o povo precisa atravessar o Jordão. O povo precisa ir para o lugar em que preparei para eles. O povo precisa sair desse momento de deserto. E você foi escolhido para guiar este povo, para liderar este povo. Ouvir a voz de Deus foi a primeira coisa que o Josué fez quando ele não sabia o que fazer. Daí, a primeira coisa, a primeira dica que o texto nos traz é: quando a gente não sabe o que fazer,
a gente precisa ouvir a voz de Deus. Muitos de nós, em nossa vida, estamos ou já vivemos situações em que nós não sabíamos o que fazer. Estávamos num dilema, e quando você não sabe para onde ir, não sabe o que fazer, a gente fica parado. O único desejo que a gente tem é de sair da inércia, de achar alguma solução. E o mais importante de tudo é que quando a crise se instala e chega a nossa vida, nós ouvimos muitos barulhos. Nós ouvimos barulhos de dentro de nós mesmos. São muitas vozes, são muitos ecos, são muitos pensamentos que povoam a nossa mente, inclusive pensamentos ruins, inclusive de tirar até a própria vida. Muitos fazem isso. Mas é nesse momento que nós devemos silenciar a nós mesmos. É época de emudecer e ouvir a voz de Deus, porque Deus nos conhece melhor do que nós mesmos. Deus sabe da nossa vida, Deus sabe da nossa trajetória, Deus sabe do nosso caminho, Deus sabe o que nós precisamos fazer para sair do momento que nós estamos vivendo. Portanto, ouvir a voz de Deus é a primeira coisa que nós devemos fazer quando a gente não sabe o que fazer. Agora, eu preciso decidir que voz eu quero escutar quando eu não sei o que fazer. Que voz eu devo escutar? Alguns ouvem a voz, tire a sua vida. Alguns ouvem a voz dizendo assim, você não vale nada, você é pior do que as outras pessoas, você está nessa circunstância porque você é ruim mesmo. Que voz nós queremos ouvir? Que tipo de voz nós queremos ouvir? Quando nós estamos em um momento em que nós não sabemos o que fazer, nós precisamos ouvir a voz de Deus, e não essas outras vozes que ecoam, a voz do medo, a voz do ressentimento, a voz da vingança, a voz da frustração, a voz dos traumas. Talvez eu esteja falando da tua vida aqui, não é? Talvez eu esteja falando do que você está passando agora. Talvez eu esteja falando de um momento em que você está vivendo, em que você não sabe o que fazer. E o texto está te dizendo que você precisa ouvir a voz de Deus. Você precisa decidir qual voz você vai escutar neste momento, porque uma voz você precisa escutar, e esta voz é a voz de Deus. A segunda coisa que o texto vai apresentar para a gente, como possibilidade, o que fazer quando a gente não sabe o que fazer, é o seguinte: perceba que você não é o único, que você não é a única pessoa a passar pelo que você está passando. O Moisés morreu, o Josué ficou na maior deprê, e ficou ali parado, lamentando, pensando, olhando as fotos do Moisés. Esse aqui o Moisés estava lá descendo com as tábuas. Essa aqui o Moisés, olhando foto do Moisés quando estava vivo, sabe? Pegando o celular, o WhatsApp, e descendo, lendo as mensagens que o Moisés tinha mandado para ele. Ele estava na maior deprê lá. Quando você não sabe o que fazer, e está numa situação difícil na sua vida, você precisa perceber que você não é a única pessoa no mundo a passar pelo que você está passando. A dor, a decepção, o sofrimento, a crise, o desespero, a ansiedade, o nervosismo. Você não é a única pessoa a passar por isso. O texto aqui no capítulo 2, no versículo 2 do capítulo 1, Deus vai dizer para Josué o seguinte: Josué, Moisés está morto. Agora, pois, siga em frente. Você e todo o povo. Você e todo o povo. Parecia que o que o Josué estava sofrendo era só ele, dele, para ele e só ele. Todo mundo estava sofrendo a mesma dor que o Josué.
O Josué talvez um pouquinho mais, por conviver bem pertinho do Moisés, mas a dor estava aí para todos. Ei, deixa eu te frustrar um pouquinho. Você que acha que só você sofre? Não. Só eu sofro. Não. Todos nós sofremos. Algum tipo de mal neste mundo nós sofremos. Uns sofrem de feiura. Outros sofrem de dor na coluna. Ou não? Sempre você vai sofrer por alguma coisa. Pois bem, vocês acham que eu sofro de quê? De beleza, é claro, demais. Todos nós sofremos por alguma coisa, ou de algum modo, ou de outro. Todos nós sofremos, gente. Essa coisa de você pegar, criar o seu mundo ali, a sua caverna existencial, entrar num processo de ostracismo e ficar nessa autocomiseração, coitado de mim, eu estou sofrendo, só eu casei, não deu certo, só os meus filhos não me obedecem, só a minha empresa não prospera, só o meu emprego é ruim, só eu não consigo passar no concurso público, só eu não consigo arrumar um namorado, só eu não consigo casar, só eu não consigo ter filhos, só eu não consigo curar essa dor de cabeça que vai e vem, nunca mais volta. Gente, todos nós passamos por um tipo de mal. Já ouviram a expressão que a grama do vizinho é mais verde? E a gente ainda tem um negócio maldoso de fazer comparações. E inconscientemente nós fazemos isso. E quando nós fazemos comparações, nós diminuímos alguém ou até mesmo a nós mesmos. Deus diz para o Josué: Josué, você vai passar o Jordão, tu e todo o povo. Não é só você que está sofrendo, não. Todos estão sofrendo, todos carregam um tipo de angústia, um tipo de dor. Você que entrou aqui se achando a pessoa mais pequena do mundo, mais imperceptível de todas as pessoas que estão aqui. Você que entrou aqui fragilizada, carregando a sua dor, a sua angústia. Você que entrou aqui achando que você está sofrendo demais. Você sempre vai encontrar alguém que vai superar aquilo que você acha que está sofrendo. Sabia disso? Por quê? Porque isso aqui é uma coisa que Deus ensina ao Josué, e é uma coisa que a gente precisa aprender, o que fazer quando não se sabe o que fazer. Perceba que você não é a única pessoa do mundo a passar pelo que você está passando. Converse um pouquinho com quem está perto de você para você ver. Menina, eu tomo esse remédio também, eu tomo. Eu sinto isso também. Ah, você também sente? Pois é. Meu filho passou por isso também. Aí começamos a trocar figurinhas. Até que chega um momento que você se cala. Você fala assim: nossa, a miséria dele é pior do que a minha. Aí você se cala. Você não tem mais o que falar. Você fica tão constrangido, tão cheio de vergonha, que você não consegue falar mais absolutamente nada. Terceira coisa que acontece aqui no texto, que nos dá lições de o que fazer quando a gente não sabe o que fazer. Entenda que a dor, por maior que seja, não encerra a existência. Há um caminho longo para se trilhar. Há um lugar para ir. Há novos desafios para experimentar. Há novas realidades para se viver. Eu vou repetir para você entender isso. Entenda que a dor não se encerra. Essa dor que você sente, por maior que ela seja, ela não encerra a tua existência. A vida continua e ela flui inexoravelmente. Ela vai fluir e fluindo cada vez mais. Olha pelo retrovisor um pouquinho da tua vida e perceba quantas dificuldades você já passou, superou e hoje como que você está. Essa que você está vivendo é mais uma dificuldade na sua coleção de dificuldade, que você só vai olhar e dizer assim: venci, foi.
Passou. É que a nossa memória é curta, a gente não consegue alcançar o que nós passamos lá atrás. Quantas vitórias Deus te deu, quantas maravilhosas bênçãos você tem recebido de Deus. A dificuldade que você está vivendo é um momento na tua existência de inverno, mas vai chegar a alegria à tua casa, e essa tempestade vai passar, e a alegria do Senhor vai inundar o teu ser, a tua alma vai vibrar, e o teu espírito vai se alegrar cada vez mais em Deus, porque a nossa dor, o nosso sofrimento não se encerra em nossa existência, existem coisas boas para experimentar. Ali estava o Josué, ali estava o povo, e ali estava o Jordão, e estava uma nova terra para experimentar. Eles tinham que decidir: ficava no deserto, lamentando, chorando a dor da perda de Moisés, ou eles se levantavam, sacudiam a poeira, atravessavam o Jordão e tomavam posse de uma terra, de um lugar especial que Deus disse que iria dar para eles. Eles tinham que se posicionar. Eles tinham que se posicionar, assim como você também precisa. Não há o melhor psicólogo, melhor psicanalista, ou talvez o melhor profissional da área de saúde, um psiquiatra, que vá arrancar de você esta dor, se você mesmo ou se você mesma não decidir mudar de vida, levantar, atravessar o Jordão, porque do outro lado existe a terra prometida, o lugar que mana leite e mel, o lugar que Deus disse que ali assentaria o povo e as 12 tribos, o lugar especial em que Deus prometera desde antes para o seu povo. Quanto tempo você está prostrado, lamentando um fato na tua existência que te causou e te causa dor? Quanto tempo? Você não acha que está na hora de levantar e de seguir em frente, não? Ei, estou falando com você. Você não acha que está na hora de você levantar e sair, seguir em frente? É hoje essa hora, esse momento, agora. É só você decidir fazer isso. A dor, por maior que seja, essa é a terceira lição, não encerra a existência. Existem lugares, desafios, muita coisa boa para você viver na sua vida ainda. Uma quarta coisa que o texto vai mostrar para a gente, que a gente vai aprender aqui com o Josué, é que quando a gente não sabe o que fazer quando a gente não sabe o que fazer? Atente-se ao fato de que Deus lhe ama, de que existem promessas para você, e de que você nunca estará sozinho, Deus estará com vocês. Eu vou ler só o verso 3, para vocês perceberem o que o texto diz. Olha só, verso 3: como prometi a Moisés, todo lugar onde puseres os pés, eu darei a você. Seu território se estenderá do deserto até o Líbano, do grande rio ao Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da tua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Está aqui no texto, promessa de Deus para o Josué, promessa de Deus para a minha vida, promessa de Deus para a tua vida. Pastor, o que fazer quando não se sabe o que fazer? Atente-se ao fato de que Deus te ama e que tem promessa para você, e que a vida não se encerra na tua dor. Existe um novo caminho, uma nova possibilidade, um novo horizonte, um novo lugar para você visitar, para você estar. Você precisa mais de quê? Você precisa mais de quê? Deus está te dizendo que Ele está com você. Se você seguir o texto, você vai encontrar por diversas vezes a expressão: seja forte, corajoso. Pelo menos por 2, 3 vezes aparece a expressão corajoso. 2 vezes a expressão seja forte. Se repete como ênfase no texto, como uma jogada linguística para enfatizar a presença de Deus, a força que vem de Deus, a coragem que vem de Deus.
O texto termina dizendo assim, ó. Escute essa. Dá um zoom em mim. O texto termina dizendo assim, ó. Não se apavore. Não desanime. Pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. E eu termino com essa fala do texto. Não se apavore. Não desanime. O Senhor, Deus, está com você por onde você andar. O que fazer quando não se sabe o que fazer? Isso não se aplica mais a você nessa noite, porque você sabe o que fazer. Você sabe o que fazer. Você sabe o que fazer. Não se importe o que está perto de você nesse momento, o que ele vai dizer, não. Mas se o teu coração pulsou forte, tua alma vibrou, você fica de pé, levanta a mão, você glorifica a Deus. Porque nessa noite Deus está restaurando a tua vida. Deus está te dando força. Deus está te dando graça. Deus está te dando ânimo. Deus está te dando vitória. Deus está te ajudando na caminhada da sua fé. Pode fazer isso, você pode levantar, você pode ajoelhar. É o teu momento com Deus, porque só você sabe, e Deus sabe o que você tem passado, o que você está passando, e que você não sabia o que fazer, mas que nesta noite você recebe resposta de Deus, e você sabe o que fazer. Ouça a voz de Deus, ouça a voz do Espírito Santo de Deus. O teu sofrimento e a tua dor não encerra a tua existência. Existem coisas boas para você experimentar, existem milagres na tua vida para você vivenciar. Fica de pé e glorifica o nome do Senhor Jesus. Exalta esse Deus eterno. Diz como Ele é bom na tua vida. Diz: Senhor, eu sei o que fazer, Senhor, agora. Eu sei o que fazer agora. Ore ao Senhor, ore a Ele nesse momento, clame a Ele, exalte o nome do Senhor, porque nessa noite você não mais está dizendo o que fazer, porque Deus te mostrou o caminho. Deus te mostrou o caminho, e esse caminho é sublime e eterno. E a gente ora e canta e celebra nesta hora esse Deus eterno. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Esse é o melhor lugar para você estar, nos braços de Jesus. Olha que coisa linda. Esse descanso é no Senhor. Esse lugar é em Deus. Diga com a sua alma, com a força do seu ser agora:
grandioso amor de Deus, o nosso Pai, Criador, sustentador de todo esse universo, que a graça salvadora, redentora, magnânima, eficaz do Cristo de Deus esteja sobre nós sempre e sempre. Que o Espírito Santo de Deus, que está aqui agora, que passeia no meio de nós, que resgata-nos de nós mesmos, de uma vida centrada no nosso eu, que sejam com esta igreja e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, agora e para todo sempre, amém. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome de Cristo Jesus. Deus abençoe, uma semana abençoada, feliz para todos vocês. Em Deus